Boa noite a todos, meu nome é Felipe e hoje apresentarei o projeto RefBank, desenvolvido pelos meus companheiros Fábio Eizo e Rafael Moraes, da UTFPR Campus Cornélio Procópio. Este trabalho faz parte da disciplina de Processo de Produção de Software e nosso objetivo é demonstrar como utilizamos metodologias ágeis para construir um sistema bancário funcional e seguro. Para organizar o desenvolvimento do projeto, adotamos a modelagem ágil, que inclui 4 componentes principais. O Product Backlog, que trata de uma lista completa com todas as tarefas necessárias para o projeto, com estimativas iniciais de esforço, e no nosso caso a gente adaptou elas para horas também. Temos a Sprint Backlog, que é a divisão dessas tarefas em sprints, priorizando as demandas críticas. Temos o Burn Down também, que é um gráfico que monitora o progresso da equipe ao longo do tempo, e as histórias de usuário, que são descrições claras das funcionalidades dos sistemas, escritas do ponto de vista do cliente. Essas ferramentas nos permitem manter o foco, ajustar as prioridades e garantir entregas consistentes. Aqui temos o Sprint Backlog, que eu vou apresentar primeiro para facilitar a apresentação. O projeto foi dividido em 7 sprints, cada uma com atividades específicas e uma pontuação de esforço associado. Por exemplo, na Sprint 1, que vai da semana 1 e 2, que ela é focada em autenticação e cadastro com 17 pontos de esforço. Já na Sprint 2, das semanas 3 e 4, as funcionalidades básicas do usuário, como consulta de saldo e transferências, totalizando 32 pontos. Essa divisão nos permitiu avançar de forma incremental, garantindo que toda a etapa fosse concluída dentro do prazo. Nos próximos slides eu vou explicar como fizemos essa estimativa de esforço. Analisando aqui a Sprint 1, que é dedicada à autenticação e cadastro, ela incluímos tarefas como a tela de login, que está estimada em 7 horas e 2,7 pontos de esforço, está arredondado ali para 3, e implementar a recuperação de senha, de 6 horas e 2 pontos de esforço. Essas tarefas foram distribuídas entre os membros de cada equipe, com prioridades claras para garantir a eficiência. Ali na última coluna podemos ver o grau de prioridade. O total dessa sprint foi de 47 horas e 17 pontos de esforço. Essa estimativa de esforço foi baseada no Planning Poker, onde temos cada participante do projeto, tanto desenvolvedor, QA, designers, dão a sua pontuação em esforço. E cada ponto desse é baseado na nossa produtividade. Então a gente entra no consenso de que cada um deu sua estimativa de quanto consegue render por ponto. A gente chegou no número mágico de 2,33, então 2 horas e meia vai para cada desenvolvedor por ponto. Então a gente segue o Planning Poker, que é essa estimativa em pontuação, e depois ela é multiplicada pelas horas, e a gente tem o resultado em horas. Falando mais sobre o Planning Poker, ele é baseado na sequência de Fibonacci, e não podemos ter uma disparidade tão grande entre os participantes, onde, por exemplo, temos a escala 1, 2 e 3, a gente tem que estar nessa sequência de Fibonacci. Se alguém estiver fora, quem estiver mais alto tem que justificar, porque deu uma pontuação tão alta de esforço para aquele projeto, e quem está com a mais baixa tem que defender o seu ponto também, e assim a gente entra no consenso, ficando sequencial. Não pode ter uma pessoa que dá uma pontuação de 2 e outra dá de 8, que fica fora, como costumamos falar, que fica fora da sequência. E aí cada um defende seus pontos. Aqui no nosso caso está todo mundo dentro, a gente chegou num consenso. Então, explicando cada sprint, na Sprint 1, o foco ali foi criar uma autenticação e cadastro de usuário. Então, as tarefas foi desenvolver a tela de login, implementar a funcionalidade de recuperar a senha, criar a tela de cadastro para os novos usuários e configuração do banco de dados para armazenar as informações. Na Sprint 2, o foco ali foi implementar as funcionalidades essenciais para o usuário. Então, criação da tela de consulta de saldo, desenvolver o extrato financeiro, implementar a funcionalidade de Pix, criar tela de pagamento de conta e boletos. Na Sprint 3, o objetivo ali foi oferecer funcionalidades para gerenciar contas e cartões. Então, as tarefas principais foi implementação da alteração de dados pessoais, criar a tela para gerar o cartão virtual, desenvolver a visualização da fatura do cartão e implementação do encerramento da conta. Na nossa Sprint 4, o foco foi adicionar funcionalidades relacionadas a investimento e empréstimo. Então, criar tela para simular investimentos, aplicação do dinheiro, tela para cancelar o investimento, e simulação e solicitação de empréstimo. Na Sprint 5, o nosso objetivo foi implementar a funcionalidade exclusiva para o gerente. Então, as principais tarefas foi aí o desenvolvimento da tela de login para o gerente, implementar a alteração dos dados críticos da conta, criar a tela de encerramento de conta pelo gerente, desenvolver dashboard de transação suspeita, segurança, e implementar a aprovação de empréstimos.
Na Sprint 6, o foco foi aprimorar o sistema com integração e melhorias de segurança. Então, implementar notificação por e-mail, tela de recarga de crédito, deploy em ambiente de produção e validação de segurança básica, essas coisas. E, por fim, na última sprint, foi a entrega do projeto, né? Foi a criação da documentação do sistema, fazer os testes de usabilidade, ajuste final no design e na responsividade e entregar o projeto pronto, finalizado. Aqui foi o resumo da sprint, o total de horas, a estimativa do total de horas que a gente ia demandar, né? Foi estimado, como o Enio já tinha explicado. Falando agora sobre o gráfico de burn down. Ele é essencial para monitorar o progresso do projeto e ele compara o trabalho restante, a baseline, essa linha em azul, com o progresso real, que é o realizado, esta linha em vermelho, permitindo ajustes rápidos. A gente vai analisar melhor como que aplicamos isso no RefBank. Aqui na semana 1, tínhamos 246 pontos na baseline e 246 pontos realizados, né, na semana inicial. Já na semana 6, a nossa baseline, né, a nossa meta ideal, era de 156, mas o realizado chegou a 160, indicando um pequeno atraso. Voltando aqui no gráfico, a gente pode ver isso aqui na semana 6, onde temos uma ligeira diferença da linha azul com a linha vermelha, que é o baseline e o realizado. Então, esses dados mostram que, apesar de desafios pontuais, nós mantivemos o ritmo do planejado. Então, chegando aqui no final do gráfico, as linhas estão sobrepostas, indicando que conseguimos entregar tudo o que planejamos. Esse gráfico reflete diretamente as 7 sprints do projeto, por exemplo, a sprint 1, sprint 1 e 2, que tem a primeira sprint, né, que vai da semana 1 e 2, autenticação e cadastro, autenticação e cadastro, que vai 17 pontos, e a sprint 6 e 7, né, das últimas semanas, que tem a parte de melhoria, apresentação, finalização do projeto, que demandam mais esforço, né, com 60 pontos cada. A linha de baseline desce gradualmente, enquanto o realizado acompanha com pequenas variações, demonstrando a nossa capacidade de adaptação. Agora eu vou passar para o Rafael, falar um pouco mais sobre as histórias de usuário, que a gente separou as principais, para não ficar muito extenso, e ele vai contar um pouco sobre o que cada tarefa em si demanda, é esperado, né? Como o Enio disse, as histórias de usuário são basicamente as funcionalidades que a gente desenvolveu. A gente separou 4. A primeira é de cartão virtual. Então, a história do usuário é: como cliente, eu quero gerar um cartão virtual para realizar compras online de forma segura. Então, o que a gente tem que ver para ver se esse cartão virtual vai ser aceito? O sistema primeiro deve permitir essa geração, depois ele solicita um limite de gasto e a data de expiração desse cartão. Depois ele valida esse limite desse cartão e excede o saldo disponível do usuário. E depois da geração, o sistema exibe o número, o código e a data de expiração desse cartão. E caso o limite for maior do que o saldo que ele usou do usuário, o sistema exibe uma mensagem de erro. Agora, partindo para outra história, a gente vai falar sobre transferência via Pix. Então, o cliente vai falar que ele quer realizar uma transferência via Pix para enviar um dinheiro de forma rápida e segura. Então, os critérios dessa vez são: o sistema ele tem que pedir para inserir a chave, pode ser um CPF, e-mail, telefone, uma chave gerada aleatoriamente. Depois o sistema solicita o valor da transferência e tem que validar o saldo disponível na conta do usuário. O sistema deve pedir também a senha para realizar e confirmar essa transferência. Depois que for confirmado, o sistema deve exibir um comprovante com os dados da transferência. Se o saldo não for suficiente para fazer a transferência, ou se a senha estiver incorreta, o sistema também exibe uma mensagem de erro. Agora, falando sobre a história do usuário de investimento, que eles querem simular investimentos em CDB para avaliar o retorno financeiro. Então, eles querem ver se vai existir realmente um retorno investindo em CDB. Os critérios que a gente fez foi para a gente exibir as opções de investimento em CDB com prazo e taxas de retorno. Depois, ele permite simular um investimento com valor e prazo específico do usuário. Depois, ele exibe o valor total esperado no final desse prazo que o cliente deu. Depois, caso ele confirmar a aplicação, o sistema debita o valor da conta do usuário para exibir uma confirmação e, caso seja insuficiente, também exige uma mensagem de erro. Agora, falando sobre a última, que é sobre gerente. Então, como gerente, eu quero aprovar ou reprovar solicitações de empréstimo para liberar recursos aos clientes. Então, os critérios que a gente teve foi: primeiro, ele exibe uma lista de solicitações dos clientes para o gerente, né? E depois ele deve permitir visualizar os detalhes de cada solicitação. Então, ele vai falar o valor, o prazo e o porquê o usuário está pedindo.
Depois, o gerente deve aprovar ou reprovar com um clique só. Caso haja aprovação, o sistema vai liberar o valor na conta do cliente e vai notificá-lo. Caso seja reprovado pelo gerente, o sistema vai notificar o cliente e com o motivo dessa reprovação. Foi utilizado com metodologias ágeis no Scrum, garantindo entregas consistentes e ajustes rápidos. Utilizamos Product Backlog para priorizar tarefas, Sprint Backlog para organizar etapas e Burn Down para monitorar o progresso. Agradeço pela atenção e estamos disponíveis para dúvidas.